aprender desenvolvimento web e realmente conseguir um emprego. No vídeo de hoje a gente vai reagir a um conteúdo da gringa com esse título: Learn Web Development and Actually Get a Job. Eu já tenho um spoiler aqui desse vídeo que ele está dizendo mais ou menos que o Web Development é o melhor caminho para você conseguir um emprego. Vamos analisar esse vídeo e ver se é fake dev ou se tem alguma verdade que a gente pode tirar algum insight. Bora pro react depois da vinheta. Olá pessoal, você está no canal Atequita Dev, eu sou Carol Atequita, seja muito bem-vindo. Se você já é inscrito, não preciso nem falar, você já deixou o seu like, o seu comentário para dar aquele engajado no vídeo, que é muito importante para mim. Agora, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aí, se você gostar do conteúdo, você dá aquele apoio que vai ser muito importante para mim. E se inscreve se você quiser estar aqui toda semana, eu vou ficar muito feliz de te ver aqui toda semana. Então, no vídeo de hoje, a gente vai reagir a um conteúdo da gringa, que na verdade foi recomendação de um inscrito, isso mesmo. O pedido de vocês é uma ordem. O Rodrigo de Souza Rosa me procurou lá no LinkedIn e falou: Carol, reage a esse conteúdo aqui porque ele fala sobre desenvolvimento web e eu queria saber qual que é a sua análise em relação a esse conteúdo. Então, seu pedido é uma ordem, vamos reagir a esse vídeo aqui. Bora pro react, galera. How is it possible for an average construction worker to learn to code, to get that super hard first programming job, and then get hired by a large tech company making hundreds of thousands of dollars in total compensation each year? Caraca, hein? Olha o tanto de dinheiro do cara. R$2. Expectativa e realidade. 9 years ago, I was totally that construction worker because I couldn't get another job with my near worthless history degree. So I ended up freezing my butt off in the cold each winter, doing physical labor for mediocre pay and no benefits. I'm now a full-time senior front-end software engineer at Adobe, and I'm self-taught, working in a nice cozy office. Poxa, cara, Adobe, eu queria trabalhar na Adobe, hein? E ele aprendeu sozinho, bora ver. So let's talk about why most self-taught devs fail. Why you should choose to become a front-end developer instead of learning Java, PHP, Python, or some other back-end focused programming language, the technologies you should learn, the right way to learn to code, and how to... Aqui foi meio complicado, hein? Porque ele cagou regra um pouquinho. Por que você deveria aprender desenvolvimento web ao invés de outras tecnologias? Duvidoso, bora ver o que ele tem pra dizer sobre esse assunto. Get your first job as a programmer. What's the matter with your mind and your side and But first, what's your background story? I would totally dig it if you'd let me know in the comments. Fist bump. All right, there are 4 main reasons most people fail when they want to become a self-taught programmer. First, they underestimate how hard it's going to be. There are plenty of videos out there about people who are learning to code in 3 months, 6 months, and in my case, it took around 9 months, though 3 to 6 months is probably not very common unless you end up in a full-time boot camp that can really help you stay focused. I did it in... Sim, galera, eu acho que acontece isso mesmo, tá? Esses vídeos, esses conteúdos ali de você conseguir em alguns meses acabam atrapalhando e iludindo uma parcela das pessoas que acham que isso aí é verdade. Inclusive eu reagi, né? Fiz um react de um vídeo onde o cara conseguiu em 4 meses, né? E a gente analisou aquele vídeo, nós fomos juntos lá, nós analisamos lá. E realmente não faz muito sentido. E o cara tinha uma vida muito fora do comum, sabe? Ele só vivia pra estudar, parece que ele não tinha vida pessoal, não tinha nem que dar comida pro cachorro. Então, segundo o cronograma que ele tava seguindo lá, não estou dizendo que é mentira, pode ser que ele tenha conseguido realmente, mas ficou meio duvidoso pelo cronograma que ele montou em relação à realidade, né? A vida real que você tem afazeres ali, que você tem uma vida de fato, né? 9 months in the evenings with the support and patience of my wife and kids, because I end up having to sacrifice pretty much every evening during that time. And that's not going to be something that's going to be doable for a lot of people. It took a ton of self-discipline on my part, especially on the days where I just wanted to give up, because there will be those days. You also have to be realistic about your ability to learn quickly. Some people learn incredibly fast and things just stick. Others need more time to process it. If you compare your progress to a fast learner, you're going to get discouraged and may quit even if you're actually learning code. Sim, esse é um ponto muito importante. E inclusive para autodidata, tá? Que eu acho que é onde acontece mais, sabe? Você, principalmente assim, você tá como autodidata e você tá seguindo uma metodologia X e a outra pessoa tá estudando outra coisa e você começa a se comparar a ela. Isso aí é muito complicado. Acho que cada um tem uma trajetória específica e principalmente são os indivíduos diferentes que reagem a estímulos de forma diferente. Então pode ser que você seja uma pessoa que aprenda muito com livros, mas pode ser que eu não consiga aprender com livros, né? Que eu preciso de um estímulo visual, que eu preciso assistir o vídeo, ou que até isso não sirva pra mim. Que pra mim eu aprendo realmente com projetos práticos. Então você tem que se descobrir nesse processo e cada pessoa tem seu tempo de assimilação. Se você se comparar, você vai se frustrar com certeza. At a normal pace. Second, for most people, getting your first programming job is going to suck. I'll share some good strategies to overcome this in a minute, but a lot of people wash out before getting that first job. Third, some people's brains just aren't wired for this kind of work. I know plenty of people who are amazing
working with their hands, and that's totally fine. There's nothing wrong with that. If you think that's you, before you give up, I encourage you to question yourself. Is it really because you don't have the brain for it? Or is it just because it's hard and you lack grit? Fourth, a lot of people make poor decisions when it comes to picking a programming language. Ele fez um questionamento aí em relação a isso. Tem aquele estigma, né? Tipo, o programador tem que ser super inteligente, tem que saber matemática. Quando na verdade, assim, não, você não precisa ser um gênio. Mas vai precisar de persistência, constância e tudo mais. E, cara, tem que demandar muito esforço mesmo pra você aprender. Então, eu acho que qualquer pessoa pode aprender programação se ela quiser aprender, se ela realmente estiver focada em aprender. Mas isso não quer dizer que vai ser fácil. E, de fato, nem todo mundo tá preparado pra encarar o que é difícil, né? Até hoje em dia, se a gente for pensar ali em marketing digital, né? Tudo que vende em relação a copy é quando te vende uma coisa instantânea, que você vai aprender rápido e fácil. Então, as pessoas estão acostumadas ali a querer sempre o atalho, né? O que não é o caso da programação, acho que não tem atalho. Or area of software development. So let's talk about why I chose to become a front-end web developer. And in simple terms, front-end web development is just the visual part of a web page or application that you interact with. There are a couple of really important reasons why I chose this. First, I have nothing against back-end development. It's super important. This is where the magic happens for storing and retrieving data. But let's face it, back-end code is visually boring. And this means when you go into interview, the only thing they have to test you on are code problems and your ability to communicate what you know verbally. You're new, so you might understand what you're doing, but it's super easy to get stuck trying to explain things and just not using the right words to describe it and to get hung up. At least that's how it was for me when I first... Nossa, mas aí eu acho que já não tem nada a ver, sabe? Eu não sei. Primeiro, né? Eu acho que essa questão da escolha da área em si tem a ver com a sua afinidade. Então, de repente, você, pessoa, você tem uma afinidade muito grande com a parte visual. Mas para certas pessoas, isso não vai fazer sentido nenhum. Eu gravei um vídeo aqui onde eu falo sobre não comece por HTML e CSS. Por quê? HTML e CSS não são linguagens de programação. Programação, de fato, você vai aprender, por exemplo, com JavaScript, se você for trabalhar com front-end. Mas a lógica da programação que é a base compartilhada entre todos os nichos, né? HTML e CSS, HTML é linguagem de marcação, CSS é linguagem de estilo. Você não tá aprendendo lógica de fato ali. Por isso que quando chega na lógica, a galera acha difícil e desiste, né? E o ponto que eu tava trazendo ali é justamente para não cagar a regra em relação a como as pessoas devem começar no mercado. HTML e CSS não vai servir para todo mundo, porque nem todo mundo quer trabalhar como front-end. Se eu quero trabalhar com desenvolvimento mobile, eu não preciso aprender HTML e CSS. Inclusive, são perguntas que sempre me fazem. Eu preciso aprender HTML e CSS para trabalhar com aplicativos, né, com desenvolvimento iOS? Não precisa. É por isso que eu acho que a lógica da programação que é compartilhada. Essa sim é a base que a gente tá falando aqui. Então, nesse ponto que ele tá falando, back-end é chato, talvez pra ele, é uma opinião pessoal dele. Pra ele pode ser chato, pra outra pessoa trabalhar com CSS pode ser torturante. Então, nesse ponto eu não concordo. Uma formação completa pra quem busca entrar no mercado de tecnologia. Essa é a formação em tecnologia da escola DNC. Com planos flexíveis de estudo, essa formação vai te dar uma boa base justamente por possuir uma ementa que vai desde a base das ciências da computação até tecnologias focadas em empregabilidade e mercado. Não é à toa que o índice de empregabilidade dessa formação é superior a 98%. A escola DNC é especialista em metodologias para formar profissionais acima da média, combinando ciclos de ensino que vão aliar teoria, desafios e projetos práticos. Você ainda tem a possibilidade de trabalhar num projeto real de uma empresa parceira. Olha só que legal, ganhando experiência de mercado que é tão importante para iniciantes. Se você quer saber mais sobre o curso e conferir a ementa completa, é só conferir o link aqui na descrição desse vídeo. Perhaps that's hard for you too right now. This puts us at a disadvantage when competing against fresh computer science grads. I mean, we could even code better than them, but they can out-talk us and they have some paper to back them up. But the cool thing about front-end development is that you can show... Segundo esse argumento dele, se você for trabalhar com back-end e não tiver nenhuma formação acadêmica e tudo mais, você vai estar em desvantagem com as outras pessoas porque você não tem o que mostrar, digamos assim. Porque o back-end não é visual, mas eu discordo completamente disso, porque ainda mais assim, por mais que você seja front-end, digamos assim, você também vai ter que passar nos processos e os processos também vão ter testes de algoritmos e tudo mais. Sim, eles vão ter teste de algoritmos. Então você também, de certa forma, vai estar competindo com essas pessoas que têm essa base mais consolidada. Apesar de que eu acho que a consolidação da base, ela depende de você estudar a base, tá? Não quer dizer que uma pessoa que tem uma formação tem mais conhecimento que você. Depende do quanto você está estudando aquele tema específico para você ter o conhecimento necessário para se destacar nesses processos. Mas sim, um ponto que eu posso concordar nesse sentido, não de conseguir emprego, mas é mais fácil para quem é front-end conseguir, por exemplo, freela, né? Porque tem
tem muito freela front-end, é mais fácil você criar um portfólio visual, digamos assim. Então fica mais fácil nesse ponto, mas não quer dizer que seja o caminho certo para todo mundo. Assim como eu disse, se você não tem essa afinidade visual, não vai fazer nenhum sentido para você. Inclusive, um ponto que eu vou trazer aqui, que ele falou sobre Java no começo do vídeo, Java é uma das linguagens que tem a menor barreira de mercado, tá? Porque tem muitas pessoas que acabam evitando Java, pelo tabu de Java ser uma linguagem muito difícil, por conta da orientação a objeto e tudo mais, né? Acaba afastando as pessoas da linguagem, ou seja, tem uma lacuna maior entre a oferta e demanda. Eu conheço, inclusive, pessoas que começaram aprendendo Python, tiveram que mudar para Java, porque é mais fácil você encontrar um emprego para Java Júnior do que Python. Python é uma linguagem que, apesar de muitas pessoas escolherem como sua primeira linguagem, é uma linguagem que ela tem, sim, de fato, menos vaga para iniciantes. Então tem uma barreira um pouco maior. Se você discorda do que eu tô falando, deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião em relação a isso. Essa é pelo menos a minha percepção e eu já vi muitas pessoas comentando justamente sobre esse assunto. See what you have done. If you have other valuable skills like an eye for aesthetics or good user experience intuition, it will show through in your work. Second, the front end includes everything from software engineering skills to design skills, and so it tends to be more open to self-taught developers as a community. It's a pretty big mix of different backgrounds, whereas with back-end development, you can tend to have a higher concentration of computer science grads. Esse é um ponto que ele falou que é verdade, tá? Eu acho que muitas pessoas, por exemplo, no meu caso, eu saí do design para trabalhar com programação com a parte visual, né? Comecei com jogos, mas eu também fui front-end durante um tempo. Então eu acho que sim, muitas pessoas acabam migrando da parte visual ali para trabalhar com interfaces como programador. Isso é bem verdade. Now, it's still going to take a lot of hard work, but it's going to be easier to stand out and outskill other self-taught front-end web developers who maybe just don't have the same level of ambition as you do. Third, on the front end, there are plenty of tools to make it super easy to set up boilerplate code needed for an application, and that lets you quickly jump into developing everyday code skills without getting lost doing all of the complex configuration stuff. You can learn all of that later. For a lot of people, being able to see visual changes happening on the page can be super exciting. It's awesome to get fast feedback on the progress you're making, and this really helped me stay motivated. With backend, there are also tools to set things up, but the basic stuff can be pretty boring, and it's just so much harder to impress people with what you have done. It's like walking in the shadows of eu acho meio tendencioso, tá? Claramente ele não gosta de back-end. Temos um back-end hater aqui. Cara, mas não é empolgante pra ele, né? Mas pra outras pessoas, assim como eu disse, a parte visual não é interessante, sabe? E de fato, eu acho meio furada você falar que front-end é melhor porque é bonitinho, visualmente bonitinho. Não é isso, entendeu? Nesse ponto eu tô discordando completamente porque eu não acredito em receita de bolo. Eu não acredito que você possa dizer esse é o melhor caminho. Depende do seu background. Talvez pra ele fez todo sentido, pra mim que era designer fez total sentido, mas pra você pode não fazer e muitas pessoas se frustram nisso, né? Girlfriend's real boyfriend. And this is really important when talking to non-technical hiring managers or recruiters, because even these people can appreciate a website or an app that looks nice, even if they don't know what's going on underneath the hood. Especially websites... Não, mas aí ele já falou, tipo, por exemplo, como ser recrutador, o fato de você ser desenvolvedor back-end, né, e o fato de não ser visual, aquilo não vai brilhar os olhos deles. Mas, cara, o recrutador que tá recrutando uma pessoa pra back-end, ele sabe o que ele tá analisando ali naquele sentido, tá? E não quer dizer que você ser front-end, que a pessoa só vai olhar pra parte estética ali. Ela também vai analisar o seu código, você também vai passar pelos processos de triagem ali, de mão no código, digamos assim. Então, não é porque você é bom, assim, que fica bonito, se seu código for cagado, você não vai passar do mesmo jeito. Então, complicado, mas enfim. That's where you can hit that like button. I would totally appreciate that. So, but you are going to end up having to learn 3 things. HTML, CSS, and JavaScript. HTML is kind of like code Legos that gives your app structure. The CSS, or cascading style sheets, lets you define the size, the shape, color, the animations for each of those Legos. And JavaScript is how we give it instructions. If someone clicks on a button, what should happen? Maybe it loads some data onto the page. If you hear someone say vanilla JavaScript, they're talking about writing code with plain JavaScript without using any third-party libraries or frameworks. And as software engineers, we do a lot of repetitive stuff. And instead of writing everything from scratch ourselves, smart devs will usually use libraries of heavily tested code written by other people. You should probably ignore anyone who says you should only use vanilla JavaScript, or else you'll end up basically building your own crappy library that nobody else knows how to use. And if you care about actually getting a job, most companies will want you to have experience working with one of the major JavaScript frameworks like React. Isso que ele falou é meio problemático. Eu vi ele diminuindo um pouquinho a parte que a gente fala em relação a você aprender de fato os fundamentos da linguagem. Ele já falou aqui de frameworks e bibliotecas. Sim, elas ajudam você a entregar, mas você não vai se tornar um bom programador de fato se você ignorar a base. E os frameworks, eles mudam. Se você não souber a base da linguagem, na hora que você precisar migrar de um framework para outro, assim como ele mostrou alguns exemplos, você vai ter um problema muito grande. Então eu discordo, tá? Você que tá começando,
Vai aprender JavaScript vanilla mesmo, até você entender como que funciona a linguagem, para depois você aprender um framework, por mais que seja atrativo, assim como ele falou, é mais fácil de configurar e tudo mais, já tem uma mão na roda, beleza. Mas não pula etapa, cara, porque isso vai fazer uma falta muito grande depois. Tô achando que não tô gostando muito dessas dicas, não, hein? Or you could learn Angular if you want to become a boomer living in your mother-in-law's basement. Não, ele ainda diminuiu o Angular. Cara, eu acho muito besta essa comparação ali de frameworks falando que um é melhor que o outro, porque eu acho que depende muito de projeto. E, cara, justamente o Angular tem muito mercado, então deu uma bola fora muito grande aqui, na minha opinião. Popular front-end frameworks, you should check out this video up here by Fireship, where he basically builds out like 10 different versions of the same simple application to compare them. It's really cool. Either way, the right way to learn to code is not reading a book cover to cover. It's not trying to understand everything. There's just way too much stuff in HTML, CSS, and JavaScript that you just won't use. It's far better to master the core concepts and to learn all that other stuff as you need it at some other time instead of just becoming mediocre in everything. The best way to figure this out is to just step away from following tutorials as soon as you're comfortable with the basics and just start building things that solve problems that you are already interested in. As you write code, you'll start to identify things that you just keep doing over and over again, and you should focus on learning how to do those things really well. How can you make that code chunk smaller, more reusable, maybe more efficient, and easier to read? That kind of stuff. And then you should be able to explain why you chose to do it the way you did. Eu acho que esse ponto é bem importante, sabe? Você olhar para o código que você escreveu e pensar em melhorias, esse exercício de sempre pensar em melhorias, isso é legal para sua evolução. Ou seja, não estar satisfeito com o primeiro código que você escreve. Sempre ter esse pensamento ali de se questionar e pensar o que você poderia fazer diferente. Porque afinal, não tem um jeito certo de resolver o problema. Vai ter várias abordagens que você pode explorar. Essa é uma dica muito legal pro seu projeto pessoal, tá? Tentar desenvolver um projeto pessoal e pensar em formas diferentes com que você resolveria esse mesmo problema. É um tipo de exercício que te faz pensar fora da caixa e te faz evoluir bastante. Principalmente, eu vou trazer um ponto legal aqui em relação a utilizar frameworks, né? Por exemplo, eu tô fazendo um projeto utilizando React, mas deixa eu entender o que ele tá fazendo aqui por trás dos panos. Como que eu faria isso sem o React? Quando você começa a se questionar nesse sentido, você começa a aprofundar os seus conhecimentos, né? Isso é bem legal. Interview, you'll probably get asked questions that stump you or that are just hard to remember the exact answer. If you understand generally what's going on, it's going to be super easy for you to say, I don't remember that one thing, and then just start to explain everything else. And that's probably one of the best tips for dealing with your first interview. In fact, that is exactly what happened during the interview that led to my first job offer. Being able to talk about a lot of core concepts can really make up for messing up on some random technical question, and trust me, I messed up on a few questions. And here are some more tips for how to get your first job as a programmer. First, most people who are fast at getting their first dev job either know someone at the company or they have someone mentoring them who can vouch for them and their skills, or else they just got lucky. And if you want to be that person, try to build solid relationships with people in the industry as soon as possible. Essa dica ela é muito importante, networking é tudo. Inclusive, eu fiz um post no LinkedIn falando justamente que o LinkedIn tinha virado um cemitério de vagas, né? Tô querendo gravar um vídeo sobre isso, mas não sei ainda se eu vou gravar. Mas a questão é que no LinkedIn tem muitas vagas fantasmas que não estão recrutando, as pessoas ficam frustradas nesse sentido. Eu acho que hoje a melhor forma de você conseguir uma oportunidade como programador, se você tá começando sem experiência, é networking. Não subestime o poder do networking. Networking é muito importante mesmo. You are at a distinct disadvantage when compared to computer science grads. They have a paper that vouches for their educational experience, and that is something you don't. And most certificates from doing courses online are going to be worthless, so don't count on those. You have to get practical experience any way possible, and that means build your own projects, work for free if you have to, but you have to find creative ways to get your own experience. Legal. Dica boa. Realmente, se a gente for comparar uma pessoa que tem um diploma ali, ela tem uma vantagem para você que tá entrando no mercado sem experiência nenhuma, com um certificado que não é um diploma. Então, assim, é fundamental que você consiga desenvolver projetos práticos para atestar a sua experiência e a sua competência. Isso faz total sentido. E como ele falou de carreira freelancer aqui, e eu comecei com a carreira freelancer, eu posso assinar embaixo nesse sentido. Trabalhar em projetos pessoais ou trabalhar como freelancer é uma ótima oportunidade de você conseguir experiência mesmo antes de ser contratado. Então você consegue ali já tirar uma renda, você consegue aprender. E outro ponto legal, que inclusive eu já falei em outros vídeos aqui, você se voluntariar também, trabalhar de graça que seja, mas ganhar experiência. No começo não pense em dinheiro. O começo mais importante é a experiência. Ali na frente você vai me agradecer por isso, porque o mais difícil é você conseguir a sua primeira vaga. A partir do momento que você já tá no mercado, o seu crescimento ele é exponencial, então compensa você fazer esse sacrifício, se você puder fazer, é claro. Eu sei que essa não é a realidade de muitas pessoas, mas fazer o trabalho voluntário é uma ótima alternativa se você não tá conseguindo prospectar freelas, por exemplo. In my case, I built personal projects in the evening, and then in my downtime at work, I started building things and doing things
for my employer that could provide them value and build some skills, stuff that they didn't even ask for. And this means I had to be proactive and come up with ideas on my own. I created my own opportunities to get experience, and you're going to have to do similar things too. Third, you want to have a portfolio that can sell your potential, and instead of focusing all of your attention on a single large project, I would shoot for a handful of smaller projects first, and then do one that is more of a complex project. The people interviewing you are probably only going to give it a quick glance, so seeing lots of projects is going to have a bigger visual impact initially. And by starting with building the smaller ones, you're going to get some quick wins that are going to help you stay motivated, and then dive into that larger one. Isso é muito importante, tá? Pensar nos projetos que você vai desenvolver para colocar no seu portfólio, né? Pensar no escopo deles, escopos pequenos, para que você consiga fazer em pouco tempo ali, você não fique muito tempo fazendo esses portfólios e consiga vários projetos que vão mostrar ali habilidades diferentes, né? Eu tenho vários vídeos que eu falo sobre portfólio aqui, mas basicamente é sobre você mostrar o seu potencial. Portfólio não é sobre experiência, não é um currículo, é sobre o seu potencial, ou seja, você pode criar cases imaginários de estudo para você explorar as habilidades que você quer mostrar que você sabe fazer de fato. E nesse ponto, explorar diversos tipos de projetos também é uma estratégia legal para você mostrar versatilidade. The complex app, there's just a good chance that you are going to get lost and that you might give up. For these projects, you need to do stuff that interests you rather than just copying existing projects or tutorials. Sim. Simple and unique applications are going to be way better than a complex tutorial clone. But a unique complex project will really stand. Sim, já me perguntaram ali, posso colocar no portfólio tutorial que eu tô copiando da internet? Assim, você pode colocar se você não tiver nada além para mostrar, mas se você tiver um projeto pessoal, isso vai fazer muito mais diferença do que uma cópia do Netflix. Então entenda que tem diferenças nesse sentido, né? Projetos autorais ali que mostram uma certa proatividade, você ter pensado no projeto e tudo mais, faz uma diferença grande quando a pessoa tá olhando seu portfólio. And don't get me wrong, I mean, following tutorials can really help you develop your skills, but just don't consider them to be good portfolio pieces. When you get to an interview, there's a good chance that they haven't even clicked the link to see your portfolio. So bring an iPad or a laptop and be prepared to show them what you built and explain the technologies you used and why you did what you did. If you used multiple frameworks, tell them what you liked about each one and what you didn't like. That will go a long ways. Fourth, and one of my personal favorites, is don't just sit there. Sim, essa é uma dica muito legal. Se você chega numa entrevista de emprego, você conta sobre um projeto que você fez, escolhas que você fez num projeto prático, isso é legal porque isso mostra que teve experiência prática, tá? Então, para um recrutador, ouvir isso é muito importante durante a entrevista. É por isso que normalmente na entrevista ele pergunta qual foi seu maior desafio de um projeto que você enfrentou e tal. Então, não necessariamente você tem que ter experiência prévia, mas se você fez um projeto pessoal, onde você teve uma escolha técnica, de escolher um framework, trabalhar ali com a tecnologia, você pode compartilhar isso vai te ajudar com certeza. Hoping they'll ask you the right questions. It's like politics. Instead of waiting timidly, just answer their question as best you can, and then try to steer the conversation to related topics you are prepared to discuss with confidence. Fifth, the spray and pray approach to sending out resumes just doesn't work well. If that's what you're doing, don't complain about why you're not getting interviews. You need to do whatever you can to get in contact with the hiring manager directly instead of going through HR and the online application process. You don't want to be a no-name in a database. The goal is to have the company want you before you ever fill out an application. Is this going to be... Dica interessante, se você conseguir cortar esse caminho, ao invés de se aplicar ali em Goop, LinkedIn e tal, se aplicar diretamente na empresa e principalmente conseguir networking para indicação interna, cara, isso faz muita diferença mesmo, ainda mais porque, assim como eu disse, muitos currículos ficam ali travados ali por triagem, inteligência artificial e tudo mais, então pode ser que você esteja se aplicando para diversas vagas fantasmas, diversas vagas que não estão recrutando, ou que o seu currículo simplesmente não vai ser lido por um humano, porque ele foi barrado na triagem inicial. Por isso que networking é fundamental. It's not, but all it takes is getting your foot in the door one time, and so be willing to fight for that because no one owes you anything and no one is going to care about your career as much as you do. Even if that first job offer doesn't pay very well, you should really consider taking it so you can start getting some real world experience as soon as possible, because getting that first dev job is going to be the hardest and you can always bounce a year later if you need to. But if you really want to know why some front-end software engineers make a ton more money than others, you should watch this video up here and I'll even share how much money I made at each of my jobs as a self-taught developer. Galera, o vídeo acabou e eu já tenho o meu veredito aqui. Eu não sei vocês, mas pra mim, Deus me perdoe, apesar dele trabalhar ali na Adobe, eu gosto bastante da Adobe. Apesar dele ter uma montanha de dinheiro e parecer que sabe o que tá falando, né? Realmente, ele tem todo o conhecimento, compartilhou alguns insights, mas foi muito tendencioso naquela parte ali. E principalmente comprou briga de framework, quando ele falou de React e Angular ali. Eu não acho que você tem que ser líder de torcida de framework. Não existe framework melhor do que o outro. O que existe é melhor pro seu projeto. Isso pra mim caiu muito no meu conceito, então pra mim é fake dev mesmo, galera. Deus me perdoe.
Fake Nutty! Quero saber o seu comentário, quero saber o que você acha a respeito desse vídeo aqui, se você concorda, se você não concorda. Se você gostou do conteúdo, vai lá dar um apoio pro conteúdo do cara, porque tá super bem produzido, super bem gravado. Aliás, eu adorei o background dele, eu vou até copiar algumas ideias que eu tô querendo dar uma reformulada aqui. E agora eu vou ler um comentário que deixaram em outro vídeo aqui do canal, tá? Já deixou seu comentário? Deixa aí também. Eu vou responder o comentário aqui do Juliano. Eu acho isso uma besteira. Eu passei numa vaga para programador Java Senior, passei nos testes e na entrevista, quando disse que tinha 3 anos de experiência com CLT em Java, eles me desqualificaram. Disseram que o cliente só aceitava alguém com no mínimo 7 anos ou mais de experiência. Isso não quer dizer nada. Se eu consigo resolver o problema, isso é que é importante. Depois eles ficam falando que não acham mão de obra qualificada. Eu parei de me inscrever nessas vagas, agora se tiver processo seletivo eu pulo fora. Todas as vagas que eu entrei nunca precisei de processo nenhum. Ele comentou isso no vídeo onde eu falava sobre o sonho de ganhar 40 mil como programadores. Eu falava justamente sobre processos seletivos ali, que são um pouquinho mais puxados, e principalmente em relação à experiência, né? Pra você trabalhar pra gringa, no mínimo 3 anos de experiência. Eles têm lá, eles pedem lá, no mínimo tantos anos de experiência. Eu concordo com você, Juliana, eu não acho que você deva medir a capacidade de uma pessoa justamente por um número. Eu já fui entrevistadora técnica, né? Então eu entrevistei pessoas que tinham 10 anos de experiência que não tinham conhecimento necessário para ser sênior. Então não quer dizer que a pessoa tem X anos que ela realmente tem o conhecimento para aquilo. Então eu vou muito mais do que a pessoa demonstra ali no teste. Então essa métrica para mim também eu acredito que seja duvidosa, mas a realidade é que para essas vagas do exterior você não vai encontrar uma vaga que paga esse tipo de salário e não tenha processo seletivo de várias etapas. Infelizmente, essa é a realidade. Se você quiser alcançar esses salários, você vai ter que se sujeitar a isso, né? Infelizmente, essa é a realidade, mas eu agradeço o seu comentário, Juliano, e antes de eu me despedir pro próximo vídeo, eu vou indicar outros 2 conteúdos para você assistir aqui na sequência. Um conteúdo vai ser justamente esse vídeo que ele comentou sobre o sonho de ganhar 40 mil reais como programador. Eu falo sobre várias questões ali, trago vários insights, expectativa e realidade desses super salários. E o outro conteúdo vai ser uma recomendação do YouTube. E agora eu vou olhar os comentários de vocês. Se você quiser me recomendar algum vídeo para react, não deixe de comentar, hein?